Graça e paz, amados. Gamaliel não está fácil, mas, novamente, trabalho dado, trabalho cumprido. Eu estava conversando com o Rubem ali do lado, que quando eu recebi a escala desse mês, eu estava feliz porque Rubem está viajando. Então, não ia ter vídeo da pregação. Só que aí Rubem foi e chegou. Aí quebrou meu sistema. Mas, glória a Deus, pelo retorno dos nossos irmãos, estamos muito felizes que vocês estão de volta. E eu sei que o pastor vai preparar um momento para vocês estarem testemunhando do que foi aqueles dias ali. Eu lembrei que Rubem vai fazer o vídeo, e aí eu pensei, eu devia ter feito um nomezinho legal para pregação, mas não tem um nomezinho legal para pregação. A gente vai falar de fé. A fé que nos impulsiona, a fé que nos leva a fazer o que fazemos, a fé que nos trouxe aqui no dia de hoje e nos traz aqui a congregarmos cada dia. E quando a gente pensa em fé, pelo menos, eu imediatamente vou para Hebreus 11. Capítulo 11 de Hebreus traz para a gente o que a gente chama da galeria dos heróis da fé. Vai falar de Enoque, Noé, Abraão, Isaac. E aí a gente tem esses exemplos na Bíblia de homens e mulheres de muita fé, que por meio da sua fé, eles alcançaram grandes coisas. E aí, muitas vezes, a gente pensa que a gente precisa ir para a Bíblia, para esses tempos muito distantes, para a gente testemunhar uma fé transformadora. E não, nós estamos aqui, é a nossa vez também de demonstrar fé, de estarmos caminhando por fé, de estarmos demonstrando que a fé que nós temos no nosso Senhor faz em nós. E aí, o primeiro versículo desse capítulo, ele traz para a gente exatamente o que é a fé, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí, na versão da minha Bíblia, NVT, essa daí mesmo, traz ainda uma diferente linguagem, que é a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. E isso é muito interessante, porque aí a gente pensa que a fé, ela traz para a gente uma certeza, uma convicção daquilo que os nossos olhos humanos não estão vendo. Então, ela é uma capacidade que nós temos muito abençoadora que nós recebemos. E esse mérito da fé não vem de nós. Nós, por crermos no Senhor, nós não temos nenhuma característica especial por conta da fé. A fé, o mérito da fé, ela está naquele em quem nós depositamos a nossa fé. No nosso Senhor Deus. Aquele que também é o que coloca em nós a fé. Em Gálatas 5, não precisa colocar não, gata. 5, se eu não me engano, versículo 22, é falado que o fruto do Espírito. E uma das partes do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é um só, ele precisa ser trabalhado na nossa vida, mas uma das partes dele, um dos gomos que a gente usa essa analogia, é que é a fé. Então, o Espírito Santo de Deus, quando ele nos alcança, quando ele vem e nós o deixamos trabalhar, ele transforma a gente. Então, a fé acaba sendo uma consequência também da nossa confiança no Espírito Santo, da nossa confiança em Deus. E a gente vai ler Efésios 2, versículo 8 e 9, que vai trazer também outro ponto muito importante da fé, que é Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. O próximo. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então, a gente é salvo pela graça. E eu já falei aqui numa pregação de quarta-feira que graça literalmente significa favor não merecido. Nós não merecemos a graça. E a salvação que nós recebemos, a salvação que veio pelo sacrifício de Jesus, ela nos é alcançada por meio da fé. E a fé também é algo que o Senhor coloca em nós. Então, Deus é muito maravilhoso. A fé, sem a qual é impossível nós agradarmos a Deus. Hebreus 11, 6. Essa fé, sem a qual nós não podemos agradar ao nosso Senhor, ela também é colocada em nós
por Ele. Então, o Senhor é que Ele realiza em nós aquilo que nós precisamos. O Senhor coloca em nós a fé que nos leva a trabalhar, que nos leva a seguir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí, muitas vezes, a gente olha para o finalzinho desse versículo e a gente pensa na recompensa. E a gente acha que a recompensa da nossa fé é bênção aqui na terra. Deus, eu tenho fé que Deus vai me abençoar com um carro, com uma casa, com um aumento no emprego, com uma família, com coisas e coisas. E a gente acha que a nossa fé, o fruto da nossa fé em Deus é isso. É bênçãos materiais, bênçãos que a gente recebe aqui na terra. E não, a gente vai falar um pouquinho mais sobre exatamente o que é o firmamento da nossa fé. Mas quando a gente pensa nessa questão de recompensa, de bênçãos, de promessas que a gente recebe do Senhor, a gente pensa nessas coisas que são visíveis, nessas coisas que a gente pode ver, tocar fisicamente, e a gente quer essas promessas. Mas a gente esquece que os homens e mulheres que estão relatados em Hebreus 11, eles não viram a promessa que a gente recebeu em Apocalipse da segunda vinda do Senhor. E talvez nós todos que estamos aqui, na nossa vida física, carnal que nós estamos aqui, talvez nós também não vejamos a volta do Senhor. Talvez aqui, enquanto nós, nesse tempo limitado que nós temos aqui na Terra, nós não alcancemos essa graça de ver o Senhor voltando enquanto nós, vida humana. Então, a gente tem que estar pensando que a gente não pode estar vivendo a fé, esperando bênçãos, esperando promessas, esperando como se fosse uma coisa que nós fôssemos alcançar aqui. A fé na qual nós estamos firmados, a fé na qual que nos leva a caminhar, a fé que nos leva a cada dia estarmos firmados na palavra, é uma fé que o Senhor irá cumprir a promessa que fez a nós, que Ele veio a primeira vez, Ele voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja. E nós o aguardamos com grande ansiedade, com grande alegria no coração, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir essa promessa. E é isso que nos leva a prosseguir. A fé também, ela quando nos alcança e nos transforma, ela nos leva a perceber a necessidade de levar Deus ao mundo. 1 João 2, 6 e 7. A gente percebe a necessidade de levar Deus ao mundo. Essa fé que nos alcança, nos transforma e nos leva a prosseguir, nos leva também a entender que do mesmo jeito que o Senhor Jesus nos alcançou, Ele tem que alcançar a outros e Ele vai alcançar aos outros por meio de nós. 1 João 2, 6 e 7 vai dizer: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. A mesma mensagem que ouviram antes. E ele está falando aqui do amor ao próximo. Quando a fé em nosso Jesus, ela é uma fé que transforma, ela é uma fé não apenas de acreditar, que muitas vezes a gente acha que fé é crer, e não necessariamente é isso. Os demônios, a palavra de Deus vai falar que eles creem e estremecem. A nossa fé, da qual nós estamos falando aqui, não é acreditar que Deus existe simplesmente. É acreditar que Ele existe, é acreditar em sua promessa e acreditar na transformação que Ele traz a nós. E do mesmo jeito que Ele nos alcançou e nos transformou, Ele pode e Ele deve alcançar a outros por meio de nós. E a questão também da fé é de a gente não pode amar ao nosso Deus sem a gente amar ao próximo. Nós não podemos dar a Deus sem dar ao próximo. Ele nos falou que toda vez que fizermos qualquer coisa a um dos pequeninos dele, é como se nós tivéssemos feito a Ele também. Então a fé também vai falar que como nós podemos amar ao Deus que não vemos se nós não estamos amando ao nosso irmão do nosso lado que a gente está vendo. Então a nossa fé, ela tem que ser um firme fundamento, sim, das coisas que não vemos, mas ela tem que gerar em nós a necessidade, o desejo
intenso no nosso coração de agir naquilo que nós estamos vendo. Nós vemos a necessidade do mundo de alcançar a Cristo. Nós vemos a necessidade do nosso irmão, às vezes um amigo no trabalho, às vezes um colega na escola, na faculdade, às vezes uma pessoa na sua rua, às vezes dentro da sua família. Você percebe a necessidade daquela pessoa de alcançar a Cristo. E você pode ser uma ponte, você pode ser bênção na vida daquela pessoa. E nós precisamos entender essa necessidade. Atos 20:35, por favor. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. A versão que estava antes falou bênção, mas eu gosto da palavra felicidade. A gente é feliz quando nós entregamos ao próximo. E essa é um fundamento da fé que a gente tem que utilizar também. A fé do nosso Senhor Jesus Cristo é uma fé que transforma. Ela não pode ser uma fé de apenas nós acreditarmos que Deus existe, Ele é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode todas as coisas. Não. Ela é uma fé que nos alcança e nós percebemos. Nós reconhecemos o amor de Deus, o tão profundo amor que o levou a entregar seu único filho numa morte de cruz para nos salvar. E quando nós cremos nesse maravilhoso amor, nós somos levados a alcançar o próximo, nós somos levados a querer ajudar o próximo. Nós acreditamos que há mais felicidade em dar do que receber. Porque a gente percebe que do mesmo modo que Deus me abençoou, eu posso abençoar a outros, eu tenho que abençoar a outros. Se a sua bênção que você recebeu, ela não está sendo bênção na vida de outras pessoas, talvez ela não seja tão bênção assim. Se o seu carro você não está utilizando para abençoar o seu irmãozinho na igreja, talvez esse carro não seja uma bênção tão grande assim. Se o pastor falou aqui, se a água que você recebeu você não está compartilhando com o seu irmão que está com sede do seu lado, talvez a bênção não tenha te alcançado de forma tão profunda assim. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a graça, a bênção, tudo aquilo que o Espírito Santo colocou em nós, que nos alcançou, precisa alcançar a outras. A gente precisa levar aqueles que estão necessitando. A nossa fé ela não pode ser apenas de palavras, apenas de pensamento. Ela precisa ser uma fé que alcança a nossa alma, alcança o nosso coração e alcançando o nosso coração, ela nos leva a agir de uma forma diferente. Ela nos leva à transformação. Ela precisa ser uma fé prática, uma fé que leva à mudança de comportamento, uma fé perceptível, uma fé que quando as pessoas olham para nós, elas percebem, aquele dali crê no Senhor Jesus Cristo. E eu percebo isso porque ele foi transformado, ele tem um jeito diferente de andar, ele tem um jeito diferente de agir. E nós precisamos, a cada dia, estar deixando a fé do nosso Senhor Jesus Cristo nos guiar os nossos passos. E por meio da fé, Jesus dormiu no meio da tempestade. E aí a gente pensa nessa passagem da Bíblia, e eu acho muito interessante, porque eles estavam numa tempestade, estavam num barco. O barco provavelmente estava balançando muito. Provavelmente tinha muito barulho, tinha trovão e as coisas, e estava muito barulhento, e o barco balançando, e provavelmente água caindo dentro. E Jesus estava tirando um cochilinho. Jesus estava numa paz tão grande que ele foi e dormiu. E eu não sei os irmãos, mas se tem muito barulho perto de mim, ou se está com a luz ligada, eu não consigo dormir direito. Mas Jesus estava com uma paz tão grande que excede todo entendimento, que no meio de uma tempestade, ele dormiu. E isso tem que ser o que traz a nós uma mudança. Essa tem que ser a fé que nós praticamos. Essa tem que ser a confiança que nós temos no Senhor. Que essa confiança vai nos trazer uma paz que excede todo entendimento. E aí, outra passagem também deles no barco, na tempestade, Jesus, ele ficou para trás, eles foram no barco e alcançou eles numa tempestade. E aí, Jesus, ele vai caminhando sobre as águas até eles. E aí, todo mundo fica achando que era assombração. Eles olham para Jesus, no meio da tempestade, na água, balançando, e falam, ali vem um fantasma. Aí Jesus vai e fala, não sou eu. E aí Pedro, porque tinha que ser Pedro, Pedro vai e fala, Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. E aí Pedro, porque tinha que ser Pedro, ele sai do barco e ele caminha por alguns momentos sobre a água, só que aí ele começa a afundar.
Pedro não começou a afundar porque estava tendo uma tempestade e o mar estava revolto. O mar já estava revolto quando Pedro saiu do barco. Pedro começou a afundar porque, ao invés de ele olhar para Jesus Cristo, que estava na frente dele, ele começou a olhar para os lados. Ele começou a olhar para a tempestade, para as circunstâncias. E muitas vezes isso é semelhante a nós. Nós, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra do Senhor, sabendo que Ele é um Deus que segura em suas mãos os planetas e as estrelas, a gente, ao invés de estar olhando para esse Deus, a gente está olhando para o problema, como se o problema, a circunstância, fosse maior que Deus. Ser humano é um negócio todo complicado, né? Então, a gente tem que lutar cada dia para a gente não estar deixando isso acontecer, para a gente não estar olhando para um lado, para o outro, para a tempestade e tirando os olhos daquilo que está à nossa frente, do nosso alvo que é Cristo, daquele em quem a nossa fé está firmada. E eu fico imaginando se Pedro, que estava vendo com seus olhos naturais, fisicamente, Jesus Cristo encarnado na sua frente, ele ali também olhou para a tempestade ao invés de olhar para Cristo, talvez para a gente seja um pouquinho mais complicado. Mas, por mais que seja mais complicado, nós termos essa fé, sendo que nós não estamos vendo o nosso Senhor Jesus Cristo físico, nós também somos bem-aventurados. E isso a gente vê na passagem de quando Jesus Cristo ele foi ressuscitado. Jesus Cristo ele ressuscitou e se mostrou aos seus discípulos, mas na primeira vez que ele se mostrou, Tomé não estava lá. E aí Tomé virou e falou para os seus companheiros: se ele aparecer aqui e eu não ver as feridas no seu lado e nas suas mãos, eu não vou acreditar que é ele. E aí Jesus volta e mostra a Tomé as feridas nas suas mãos e no seu lado. E aí Tomé vê que realmente é Jesus Cristo e fala: meu Deus, meu Senhor, e o adora ali. E aí Jesus fala uma frase que eu gosto bastante, eu falo dessa frase muitas vezes em vários contextos, que é: porque tu me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não vemos fisicamente o Senhor Jesus Cristo. Nossa visão física é falha. Eu mesmo, se eu tirar o óculos, eu não vejo nem vocês. Então, a nossa visão física, ela é limitada, ela é falha. Ela pode nos levar a estar caminhando para o lugar errado. Paulinho gostou da piada. A nossa visão física, ela é falha. Ela pode nos enganar. Mas a nossa visão pela fé, ela não é enganada. Nossa fé, ela não pode ser, quando firmada no nosso Senhor Jesus Cristo, ela não vai falhar. Então, é isso que nós temos que estar buscando. Estar a cada dia pensando que nós estamos firmados, que nossa fé, como Hebreus disse lá no primeiro versículo do capítulo 11, que é o firme fundamento daquilo que a gente não está vendo. É a convicção, a certeza de coisas que nós esperamos, que nós não estamos vendo. Quando nós caminhamos, e voltando para o ponto da tempestade, quando nós temos essa fé transformadora no nosso Senhor, essa paz que excede todo entendimento, a gente descansa, a gente nos leva a descansar, deixar as nossas preocupações, as nossas cargas, os nossos fardos aos pés do Senhor, confiando firmemente que aquele Senhor, Ele é poderoso, Ele é um Senhor que nos ama, Ele é capaz de nos livrar dos nossos fardos. E esse livrar dos nossos fardos não significa que as coisas vão ser muito melhores. Muito pelo contrário, o Senhor falou que no mundo a gente vai ter aflições. Isso não significa que quando nós confiamos em Deus, a gente vai viver uma vida sem complicação. Muitas vezes a nossa complicação é espinho na carne, mas isso é assunto para outro momento. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente descansa apesar das circunstâncias. A gente não confia em Deus porque a gente acha que Ele vai nos livrar do problema na família, do problema financeiro, do luto ou de qualquer outra circunstância que a gente com certeza vai passar aqui na terra. A gente confia no Senhor que Ele vai estar conosco em todos esses momentos difíceis. A gente confia que as nossas lágrimas, elas não são desperdiçadas, elas não são em vão no Senhor. A gente confia que o que há de vir é muito mais glorioso do que qualquer preocupação que a gente tem aqui. E aí a gente fala de Paulo.
Pela fé, Paulo escreveu à igreja de Filipe, no capítulo 4, não precisa colocar, ele vai falar assim, e essa versão é a Bíblia, a mensagem que eu gosto bastante. Ele vai dizer assim: de fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. E esse é um versículo que a gente é muito conhecido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu gosto dessa versão que ele fala, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Por meio da fé, a gente alcança a paz que excede todo entendimento. Por meio da fé, que é o firme fundamento do que a gente não está vendo, nós somos capazes de fazer qualquer coisa, a despeito das circunstâncias, a despeito das situações, a despeito de qualquer coisa que para nós, no nosso olho carnal que é falho, possa ser uma limitação para o poder de Deus, nós confiamos que não. Isso não nos limita. Naquele que faz de nós o que nós somos, naquele que deixou o seu Espírito Santo para nos transformar a cada dia, nós podemos marchar, nós podemos continuar na nossa grande missão de propagar o Evangelho a toda criatura. E é essa fé que tem que nos impulsionar, é essa fé que tem que nos levar a levantar a cada dia e estarmos firmes na palavra, estarmos acreditando no Senhor, estarmos confiando que a nossa missão aqui na terra, de pregar a todos aqueles que precisam, ela é uma missão que não é em vão no Senhor. Por mais que muitas vezes a gente vai pregar para pessoas que não vão nos escutar. Muitas vezes elas não só não vão nos escutar, como elas vão olhar para a gente e dar risada, ou olhar para a gente e ficar com raiva, ou qualquer outra atitude negativa. Mas a gente crê que no Senhor isso não é vão. Por mais que a resposta do mundo talvez seja negativa, nós sabemos que é o nosso dever, a nossa missão estar a cada dia propagando o Evangelho. E eu gosto muito que a carta de Paulo aos Filipenses é o que a gente chama da carta alegre, é a carta da alegria. Paulo escreveu essa carta na prisão. Paulo estava preso, provavelmente sendo espancado, chicoteado lá, mas ele escreveu a carta aos Filipenses e no capítulo 4 ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente repito, alegrem-se. O Senhor está próximo. E aí, essa fé que Deus colocou em Paulo, foi a fé que levou ele a falar isso. Ele escreveu essa carta que é chamada Carta da Alegria, enquanto ele estava numa circunstância que para nós era a pior situação que o ser humano poderia estar. E essa fé foi a fé que também levou Paulo a dizer em Romanos 8,18, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele há de revelar para nós. O nosso sofrimento aqui na terra, por maior que ele pareça aos nossos olhos humanos, ele não vai se comparar com a glória que o Senhor irá revelar a nós na sua vinda. E nós somos felizes, nós somos abençoados, nós somos alegres, nós aguardamos ansiosamente pelo nosso Senhor, a despeito de qualquer coisa aqui, nós temos uma fé firme que o Senhor voltará uma segunda vez e buscará a sua igreja para uma glória que nós não podemos nem imaginar. E aí a gente vê muito disso no livro de Apocalipse. E aí eu fico pensando assim, onde foi que a gente deu errado com Apocalipse? Porque a gente fala o nome, escuta o nome Apocalipse, a gente pensa, juízo final, mundo acabando, prédio caindo, coisa pegando fogo, como se fosse uma situação assim desesperadora. E não foi para isso que o livro de Apocalipse ele foi escrito. A paz de Jesus, o sacrifício que Jesus fez aqui na terra, é um castigo que ele levou para nos trazer a paz. Então, qualquer coisa que não nos traz paz, não vem de Deus. Então, o livro de Apocalipse, ele não foi escrito para a gente estar estudando e tentando achar os sinais do fim dos tempos, para falar que Jesus está voltando, o mundo está acabando mesmo, é o fim dos tempos mesmo. Não é para isso que Apocalipse foi escrito. Apocalipse, o nome do livro, ele em inglês, ele é livro das revelações. Ele vai nos revelar o que há de vir. E aí sim a gente pode olhar para ele, e eu acho que um jeito melhor de a gente estar olhando para
para ele, em vez do desespero que muitas vezes a gente vê nas crianças e adolescentes. Eu não sei se isso é da época dos irmãos mais velhos, mas quando eu estava conversando disso no PGM dos jovens, todo mundo tinha uma história de morrer de medo do livro de Apocalipse quando era criança. Eu, inclusive. E não é isso que a Bíblia foi feita. A Bíblia foi criada para nos dar esperança, nos dar paz, nos trazer uma firme convicção naquilo que nós estamos vendo. E eu acho que o que representa muito bem isso é um dos meus versículos, uma das minhas passagens favoritas na Bíblia, lá em Apocalipse 21, que ele vai dizer: houve uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem morte, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas foram passadas. E é isso que a gente tem que olhar para o Apocalipse e ter fé. Não é olhar para o Apocalipse, estudar, achar que vai estudar hebraico, aramaico e o grego, e aí vai saber qual que era o termo no original para a gente descobrir quando que Jesus vai voltar. A gente pode fazer isso, mas a gente não é capaz, não nos foi dado saber quando será a segunda vinda do nosso Senhor. O que nos foi dado é uma missão, de, enquanto estivermos aqui, nós continuarmos pregando a palavra. A certeza não é de quando ele vir. Quando ele virá, não é importante. O importante é que ele vem. E nós precisamos viver com essa certeza, com essa esperança de que ele voltará e ele virá buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar caminhando com fé, caminhando nessa certeza de que o Senhor voltará e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais nenhuma dessas circunstâncias que para nós podem ser circunstâncias as piores possíveis. Mas quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai fazer de nós com que essas circunstâncias sejam insignificantes para nós. E essa é a firme certeza que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo. E John Stott, ele vai falar, ele vai ter uma pregação que ele vai falar sobre como nós como cristãos, reagimos aos problemas éticos e morais desse mundo. E isso é em relação também ao que a gente vê nos fins dos tempos. As três possibilidades são o desespero, a supersimplificação e a mudança de mentalidade. O desespero é a gente achar que o mundo está acabando. Meu Deus, vai vir o Senhor Jesus Cristo e eu não terminei isso, não terminei aquilo. O desespero, o mundo vai acabar. E isso leva a gente a uma paralisação, como se a falta do Senhor Jesus Cristo fosse um motivo da gente estar arrancando os cabelos e se desesperando. E não. Outra atitude que a gente pode ter é a supersimplificação. A gente está olhando para as guerras, a gente está olhando para as situações, a gente está olhando para tudo que o mundo está vivendo e, porque é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, tá na Bíblia que ia acontecer, é assim mesmo, não tem muito o que fazer. E a gente fica nessa também de paralisar e não fazer nada. Mas a terceira atitude, que é a atitude que a gente tem que buscar, é a mudança de mentalidade. A gente olhar para a situação que o mundo está vivendo, a gente olhar para os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo e pensar, é o tempo, é sempre o tempo é agora de a gente ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, a gente começar e continuar a cada dia a estar com uma postura verdadeiramente de cristãos, de estarmos diante das situações do mundo, das grandes dificuldades, e nós temos resposta da oração. O mundo precisa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai alcançar as pessoas por meio de nós. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos estar a cada dia buscando o Senhor Jesus. Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade e comportamento. E aí, John Wesley tem uma frase que eu gosto muito, eu acho muito sensacional, que é: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Se nós formos esse tipo de pessoa, que nós odiemos nada que não o pecado, nós desejemos nada que não o nosso Senhor, que nós foquemos apenas naquilo que é o que Deus quer para nós, nós seremos o povo que vai abalar o mundo. Nós seremos as pessoas que trarão mudança. E nós precisamos estar buscando isso a cada dia. Não apenas com
a nossa pregação, não apenas com as nossas falas, não apenas com aquilo que a gente posta às vezes no Instagram, mas com a nossa postura diante de qualquer coisa. Quando a gente está numa situação que seria de desespero para o mundo e a gente age desesperado, a gente está tornando o Evangelho de Cristo difícil de acreditar para as pessoas. Como é que a gente está falando de um Deus, a gente está pregando sobre um Deus que é poderoso, é amoroso, que nos sustenta a cada dia, e aí na primeira situação difícil a gente está agindo como se ele não existisse. Então, nós precisamos, a cada dia, estar firmados na palavra, estar buscando sempre a Deus, buscando ao Senhor todos os dias, de forma contínua, para que a fé que nós temos nele seja fortalecida a cada dia, para que o Espírito Santo que ele deixou para nos consolar, ele esteja nos mudando e nos alcançando e nos levando a levar essa palavra dele realmente aos outros, aqueles que precisam. Que nós sejamos resposta a cada dia daquilo que o mundo está precisando. E João 16, 33, para a gente encerrar, vai dizer... João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E é essa certeza que nós temos, é essa firmeza nessa confiança que nós temos naquilo que o Senhor disse a nós. Ele nos disse que sim, a gente ia ter aflições aqui no mundo, sim, a gente ia passar por dificuldades aqui, mas que a gente tinha que ter bom ânimo, sermos corajosos e continuarmos caminhando apesar das circunstâncias, porque ele já venceu o mundo, o castigo já foi colocado sobre ele, nós já fomos salvos pelo seu sangue, nós precisamos agora caminhar, viver de acordo com isso, sermos resposta ao mundo e deixarmos que o poder de Deus esteja nos alcançando a cada dia. Amém? Que a palavra do Senhor Deus esteja, assim, sendo trabalhada no coração dos irmãos. Eu já falei com o Gamaliel, eu não dou para esse negócio de pregar, não. Mas, estamos aqui, eu espero que os irmãos tenham entendido, que os irmãos tenham recebido a palavra do Senhor nessa manhã e que nós possamos caminhar juntos em fé no nosso Senhor.